aí, meus amigos? Bom ou não? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um atropelo dos poderes pelos nossos magnânimos lá do Supremo. Não, desculpa, não vai dar. Hoje o papo é sério. E não tem clima pra piada. Chegou a hora de apontar o dedo na cara de quem terceiriza a culpa, de quem se incomoda com escolhas democráticas, com quem pisa na sua cabeça pra usar de degrau a alcançar a cadeira de mandatário no país. É importante chegar nessa imagem, ela é uma força de pressão política, institucional de opinião pública irresistível. Irresistível. Chegou a vacina. E agora, ministro, Pazuello? E agora, Bolsonaro? Um filho. Agora, sem isso, é o contrário, né? E agora, governador Rondônia? Cadê a vacina? E agora, governador? Cadê o insumo da vacina? E agora, governador Rondônia? Eu não sei vocês, mas eu tô cansada de ser tratada como uma palhaça. É sério, já deu. E antes da gente começar esse vídeo, eu preciso te perguntar uma coisa. Você sabe o que é tripartição dos poderes? No Brasil nós temos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo tem a finalidade de executar as leis que já existem e de implementar novas legislações de acordo com a necessidade de seu povo. Já o legislativo tem a função de elaborar novas leis e fiscalizar os atos do poder executivo. E ao judiciário cabe interpretar as leis já existentes e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais. O judiciário trabalha com as leis criadas pelo legislativo. Cada poder deveria ficar no seu quadrado com sua atribuição, sendo proibida a interferência de um poder nos demais. Grava isso. Então vamos começar falando de Barroso. Barroso sempre diz que a implementação do voto auditável seria um retrocesso. Vamos frisar aqui a palavra retrocesso. Mas mais que isso, recentemente Barroso deu a seguinte declaração: tem gente com horror de coisa que dá certo, e se tem uma coisa que dá certo no Brasil é o nosso sistema de apuração eleitoral. Fecha aspas. Ok, deixa eu só lembrar o que para o Barroso é uma coisa que dá certo, segundo o próprio Barroso, meses atrás. As coisas ainda estão acontecendo, a totalização que sofreu um processo de lentidão aparentemente já está regularizada e agora se está tentando regularizar a divulgação eletrônica. E se não for possível, a gente vai divulgar verbalmente, mas a gente vai divulgar verbalmente, mas... Após falar tantas e tantas vezes que o voto auditável seria um retrocesso, após a pane no supercomputador, que por sinal foi contratado sem licitação, que foi responsável pelo inédito atraso dos resultados das eleições de 2020, Barroso diz calmamente que, se precisar, ele anunciaria os votos verbalmente. Verbalmente, igual se faz quando se escolhe um papa, sabe? Você quer um retrocesso maior que esse? Mas eu não vou me atentar a essa fala quase esquecida que a internet guarda para momentos de necessidade. Vamos falar do ano de 2017, onde as urnas já estavam sendo fabricadas para adotar o voto impresso que havia sido aprovado pelo Congresso. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Agora temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. De novo, Congresso, a casa que legisla. Então eu estou mostrando para vocês que as urnas já estavam equipadas para a impressão do voto, que cairia em uma urna para quem quisesse contar. E mais que isso, foi uma lei aprovada no Congresso, que teoricamente é um poder independente. Mas o Supremo não concordou com isso. O voto auditável, que deveria ter sido implementado em 2018 por vontade dos representantes do povo que tiveram voto popular para isso, mais ou menos, e eu já explico. Foi derrubado no STF, que o julgou inconstitucional, pois violaria o sigilo do voto. E aí eu me pergunto, como? Como isso seria possível se o papel impresso cairia numa urna inviolável? A única certeza que se daria a tal implementação é que, de fato, o voto que aparece na tela seria o voto que iria para uma urna, para caso fosse necessária uma recontagem. Entenda, um poder que deveria apenas seguir as leis criadas pelo Legislativo proíbe o Legislativo de criar leis que o desagrada. Após essa conversa de que o voto não seria mais secreto ter caído por terra, Barroso agora nos diz que o problema do voto auditável é que o
resultado das eleições poderia ser atrasado, já que o perdedor poderia sempre pedir a recontagem dos votos. Mas, seu Barroso, qual é o problema nisso? Em democracias que prezam pela transparência, é assim que deve ocorrer. E levando em conta que as eleições são em outubro e o vencedor toma posse somente em janeiro, podemos combinar aí que tem um tempo para que o processo aconteça e a recontagem seja feita, certo? Se não existem mais impedimentos, qual é o verdadeiro problema? Portanto, não é o conservadorismo o problema, por mais que incomode a muitos de nós. Após a queda das narrativas do ministro para impedir o voto auditável, com o apoio da presidente da CCJ, a deputada Bia Kicis, nessa semana tivemos início a campanha a favor do voto auditável. E essa é uma pauta que o povo quer. Transparência nas eleições é um direito nosso. Ou deveria ser. Vamos lá, colocamos em primeiro lugar uma tag de apoio? Sim, a gente começou a fazer barulho. Porém, nessa quinta, tivemos outra notícia que pode ter sido incômoda para alguns. O presidente Bolsonaro teria pedido à Polícia Federal que reabrisse o caso Adélio. É inadmissível que até hoje não tenhamos uma resposta e que o réu confesso permaneça inacessível, blindado por seus caríssimos advogados, que sabe-se lá Deus quem tá pagando. Ainda na tarde dessa quinta-feira, tivemos a finalização do julgamento do Supremo, que decidiria se a sua religião é essencial ou não. E não, ela não é. Isso tudo rolou em menos de uma semana. Outro fato que não podemos esquecer foi a troca do ministro da Defesa, onde saiu o ex-assessor do Toffoli, que alguns dizem que apaziguava as relações. Para a entrada de Braga Neto, que de cara já disse que nós iríamos sim comemorar o contragolpe de 64. Junta todas essas informações que não é difícil entender o desfecho jurídico. No fim da tarde dessa quinta-feira, todos nós fomos surpreendidos por uma decisão monocrática de Barroso, obrigando o presidente do Senado, o seu Pacheco, a abrir a CPI do flango Flito. Não para investigar desvios de governadores e prefeitos, que tá aí para quem quiser ver, mas sim para investigar única e exclusivamente o governo federal. Desculpa quem pensa diferente, mas no meu ponto de vista, eles não vão permitir um voto auditável e uma revelação do caso Adélio assim, numa boa. Tem que tentar atrapalhar. Após uma enxurrada de críticas, em nota, o STF se manifestou a favor de Barroso, dizendo o seguinte, aspas, o Supremo Tribunal Federal reitera que os ministros que compõem a corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis. Fecha aspas. É mesmo, é? Eu disse antes e eu repito agora, eles até podem esquecer, mas a internet lembra de tudo. Alguém pode me explicar o porquê em 2019, quando os senadores ingressaram no STF para que a CPI da Lava Toga fosse instaurada, o ministro Gilmar Mendes, dessa mesma Corte Suprema que assinou a nota em defesa da interferência de Barroso no Legislativo, negou a instauração da CPI, dizendo o seguinte, abre aspas, é vedado ao Poder Judiciário adentrar matéria interna corporis do Congresso Nacional. Fecha aspas. Vocês entenderam? O Gilmar Mendes se negou a obrigar o Senado a instaurar a CPI da Lava Toga, dizendo que o Judiciário não pode se meter em atribuições exclusivas do Legislativo. E isso não tem muito tempo não, gente. Isso tem menos de 2 anos. Mas para desgastar o governo federal do presidente Jair Bolsonaro, que incomoda muitos ministros, agora pode, agora tá liberado, agora o STF faz nota defendendo. A questão é que alguém tá mentindo ou interpretando a lei da maneira que melhor lhe convém. O nome disso é ativismo judicial. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. E você sabe o que é pior? Eles julgam a suspeição do Moro quando muitos deles deveriam se declarar suspeitos de julgar qualquer coisa relacionada ao presidente. Né, Marco Aurélio? E disse com todas as letras que temia pelo Brasil eleger presidente da República o deputado federal Jair Bolsonaro. Galera, ano passado o ministro desse Supremo Tribunal teve a audácia de intimar 3 generais do governo para depor, alegando que, se não viessem de livre e espontânea vontade, seriam buscados debaixo de vara. Fachin, declarado apoiador de Dilma, inclusive indicado por ela, sozinho, retirou todas as condenações do Lula, alegando que não era atribuição da Lava Jato investigá-lo. Mas o engraçado é que esse mesmo Fachin, ao longo do tempo, recusou-se por mais de 10 vezes a retirar esses mesmos inquéritos de Curitiba. Por que agora? Te respondo, porque agora a imprensa quer socar na sua goela que o Lula é de centro. Sim, a Amanda, que atua como jornalista, disse isso, que o Lula é de centro.
com todas as letras. Os mais envergonhados de abrir o voto em Lula dizem que não. O moderado e de centro, na verdade, é o Ciro. Ciro, irmão do senador retroescavadeira. Votar no centro é a bola da vez. Porém, é essa mesma imprensa que me convenceu e te convenceu que o centro é o pior dos mundos, um bando de vendidos. E isso é utilizado quando a pauta é que o presidente abriu conversa com o Centrão. Qual é a coerência? Não tem. É narrativa. Pura narrativa. Temos artistas abertamente contra o governo federal eleito por mais de 57 milhões de brasileiros que, na verdade, estão chateados porque a verba pública para seus shows e espetáculos acabou. É o caso da Fernanda Torres, que antes dizia que não sentia falta nenhuma da Lei Rouanet e agora que a sua peça foi cancelada justamente porque não tem o dinheiro do pagador de impostos para bancar teatro de artista rico, chora dizendo que a autocensura já dita regras. Querem agora colocar em Bolsonaro um rótulo de corrupto que em mais de 30 anos de vida política não conseguiram. Dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT, orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto que fora encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Eu poderia dizer para você que a culpa disso tudo é do próprio povo brasileiro que não sabe votar. Mas isso é uma mentira. Devido ao quociente eleitoral, pra você ter uma ideia, apenas 27 dos 513 deputados eleitos foram realmente ganhadores no voto. O resto foi puxado. E isso precisa acabar. Precisam ser eleitos aqueles que tiveram mais votos. E é assim que deveria acontecer em uma democracia. Mas na verdade, na minha percepção, é que isso nem faz mais diferença. Hoje, os deputados até votam algo, mas se o Supremo não quiser, ele derruba. O Supremo quer investigar alguém? Ótimo, dispensa aí o Ministério Público. Vamos tocar esse negócio sozinho. Se eles quiserem prender o deputado por um crime usando a Lei de Segurança Nacional, eles podem também. Porém, se alguém mais ousar acionar essa mesma lei, eles dizem que ela é inconstitucional. E enquanto isso, temos uma pesquisa revelada pelo Poder Data que 42% da população considera a atuação do Supremo como ruim ou péssima. E olha só, eles nunca tiveram um único voto seu para decidirem a sua vida. Eles estão lá por indicações políticas. Para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. Nós já decidimos, dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Como se esperar a isenção de alguém que chegou ao cargo que ocupa porque algum político quis assim? Não existe mais tripartição entre os poderes. Existe um poder soberano, que é o judiciário, onde esses ministros que se julgam os sabedores de todas as coisas do mundo dizem exceção que discute a essencialidade da religião, que Lutero, em 1300 ou talvez 1350, já pregava uma espécie de lockdown até nas igrejas. Lutero, na pandemia, também aqui entre 1350 e 1380, pouco antes até, defendendo o isolamento de pessoas contaminadas. Ele fala isso com uma aparente arrogância de quem sabe do que está falando, né? Pois é, mas Martinho Lutero nasceu em 1483. Ele errou por pouco mais de um século. Mas indignação é algo que nos acompanha há muito tempo, desde a época em que o Barroso disse que gabinetes do STF distribuíam senha para soltar corruptos. Ou quando o mesmo Barroso disse que o Gilmar Mendes é leniente com o crime do colarinho branco. Onde é que estava o Senado para intimar o ministro a explicar essas declarações? Se o ministro tem conhecimento de crimes sendo cometido, não denunciá-los é prevaricação. Ou não é? Barroso recentemente escreveu em seu livro que ministros do Supremo mudaram seus votos sobre a prisão após segunda instância porque sofreram um lobby de pessoas que queriam que tudo continuasse como sempre foi. E para piorar tudo, eu ainda sou obrigada a ouvir o Gilmar Mendes dizer que o Brasil já foi um exemplo de saúde pública. E aí eu não consigo parar de me perguntar quando foi que isso aconteceu que a gente não viu. Quando foi que isso aconteceu? E aí, dito e exposto tudo isso, que na verdade é uma pequena parte de um osso preso na minha garganta, eles querem que eu diga amém pra esses caras? Alguém consegue entender a minha indignação? Alguém compartilha dela? E pra tornar tudo um pouco pior, tem o Dória. O Dória que eu não sei porque é o protegido da mídia, mas se eu disser pra vocês que ele tirou dinheiro da saúde pra alocar em publicidade, será que eu vou ser acusada de fake news? Não, pera.
Ele realmente fez isso. Dória corta 820 milhões da saúde para o orçamento de 2021. E enquanto isso, repassa mais de 100 milhões em 2020 para a TV Cultura. E se você achou isso muito, calma. O desse ano, 2021, é ainda maior. E como o que é ruim pode sempre piorar, ele ainda aumentou em 69% os gastos com publicidade, injetando quase 154 milhões de dinheiro público em plena pandemia para sua autopromoção, num valor que é o mais alto dos últimos 5 anos no estado. Após aumentar tudo quanto é tipo de imposto, inclusive utensílios hospitalares, após retirar benefícios de idosos, após aumentar o imposto previdenciário de aposentados, no dia 15 de março de 2021, São Paulo foi colocada na fase roxa, que foi o outro nome escolhido para substituir o lockdown, que não pegava bem. Hoje é dia 9 de abril de 2021 e após 25 dias de fechamento, desemprego e desespero, São Paulo continua batendo recordes de pessoas que não resistiram ao flango flito. Sucesso! Deu super certo. Só que de forma óbvia não deu. E sabe-se lá por quê, baseado em sei lá qual ciência, isso vai continuar. Dória sempre diz que Bolsonaro é um negacionista e que em São Paulo eles seguem a ciência, então o fechamento é pro bem de todos. Fazendo exatamente o contrário do que o presidente disse para fazer, São Paulo é o epicentro do Brasil com os piores números de toda a pandemia. Sabe os números altos que você vê todo dia de pessoas que não resistiram? São puxados por São Paulo. E aí eu te pergunto, a culpa é do Bolsonaro como? Narrativas, apenas as narrativas da mídia que, de novo, sabe-se lá por quê, compra. E não, eu não tô dizendo que a verba publicitária recorde tem sim algo a ver com isso, porque é claro que não tem, né? Outra narrativa que era alimentada pela mídia e demais governadores é que o Brasil não tinha picadinha, que o presidente negacionista não se preocupou com isso. Mas olha só que coisa interessante que aconteceu. Após o Brasil bater por 2 dias consecutivos a aplicação de mais de 1 milhão de doses diária, eis que o Instituto Butantan diz que não tem mais insumo vindo da China para poder continuar a fabricação. Obviamente, alguns já estão tentando colocar a culpa em cima do governo Bolsonaro. Porém, foi o próprio Dória que disse em seu Twitter há pouco tempo atrás, acho que foi há 2 meses atrás, aspas, não é verdade o que disse o presidente Bolsonaro em suas redes, de que a importação de insumos da China foi uma realização do governo federal. Todo o processo de negociação para a liberação dos insumos para a picadinha do Butantan foi realizada pelo Instituto e pelo governo de São Paulo. Fecha aspas. Então, o próprio governador deixou claro que a responsabilidade de ter é dele. Então, na falta, com certeza essa culpa também será dele. Nem tenta terceirizar essa culpa, Agripino. Nem tenta. Ele está falando de 2,5 bilhões de reais. Após mais uma leva de aumentos de impostos absurdos em São Paulo, mais uma empresa deixa o estado devido à nova taxação de ICMS. Foi a vez da LG dar adeus ao estado, causando no meio dessa mega crise uma nova leva de desempregados. Enquanto juízes e políticos pagos com o seu dinheiro mandam você ficar em casa, tem os salários garantidos por você, um levantamento mostra que mais de metade dos lares brasileiros é atingida pela fome. Aparentemente no Brasil você pode juntar os pés por qualquer coisa, menos de flango frito, mas eles juram que toda a vida importa. Eu queria muito ver a cara do pessoal do Fique em Casa, ao ver a população brasileira revirando o lixo na expectativa, na esperança de achar algo para dar de comer aos filhos. Ao ver o pipoqueiro que queria acabar com a própria vida por desespero de ver a geladeira vazia. Parece que para os jornalistas que postam vinhos caros e pratos de frios em suas sacadas gourmet, essas pessoas, que já são metade da população brasileira, não existem ou são invisíveis. E enquanto pessoas são presas por vender água, os grandes supermercados seguem enchendo os bolsos de dinheiro. Aliás, vemos a oposição e a grande mídia sedenta por verbas públicas, usando a pandemia para derrubar um governo que se colocou contra o sistema. Cada um age de acordo com as suas conveniências e necessidades. Esses caras tinham tanto medo de uma ditadura bolsonarista que instalaram a sua própria. E aqui estamos nós, com abaixo-assinado com quase 3 milhões de assinaturas para o impeachment de um ministro que deturpa Lutero ao falar de religião. Assinaturas completamente ignoradas pelos congressistas que se defendem e transformam a cada dia que passa a casa do povo na casa dos políticos. Eu sei, faltam hospitais, mas vem cá.
A gente tá careca de saber que não se faz Copa do Mundo ou Olimpíadas com hospitais, né? Isso seria um retrocesso. Agora tem gente que acha que não pode fazer Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Estamos carecas de saber que eles realmente acham que a pandemia foi um presente da natureza para os canhotas. Estamos cansados de saber que eles realmente vão tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. E é exatamente isso que estamos assistindo. E aí, no final de tudo, eles querem me convencer que a culpa é do Bolsonaro. Não aceitam o meu voto, não aceitam as minhas escolhas. E enquanto isso tudo acontece, você tá aí, com medo, triste, cansado, sem dinheiro, implorando o fim desse filme ruim. Quem está pagando o preço, e um preço muito alto, pela audácia de ser livre, ou pelo menos tentar, somos nós. Brava gente brasileira! Até quando seremos meros espectadores do destino de nossas vidas? Fica aí a pergunta que até então ninguém tem a resposta. E enquanto essa resposta não vem, a gente segue aguardando, e aguardando, e aguardando.